Capítulo 4. Guerra sob a montanha. Duradur, início do inverno, ano 3081 após a perdição. Dalen inspirou com dificuldade, prendendo o ar nos pulmões o máximo que pôde antes de soltá-lo. Ele estava de pé junto à janela do escritório de Daimon, uma das mãos apoiada na parede, os olhos fechados, imagens passando por sua mente, fogo de dragão derramando-se sobre Belduar, o coração de Duradur repleto de mortos e moribundos, Yvon estendido no chão, a pele fria e pálida. Sons abafados flutuavam ao redor de Dalen, vozes, passos, o clamor de pessoas discutindo. Tudo soava como se ele estivesse debaixo d'água. Sua garganta apertou, sua respiração ficou rápida, imagens de morte e sangue ainda dominavam sua mente, o clangor do aço e os gritos dos moribundos ecoando em seus ouvidos. Seus ombros tremeram quando o cheiro de carne carbonizada tocou suas narinas. Não é real. Dalen. Dalen pressionou a mão com mais força contra a parede em que estava encostado, a pedra lisa contra a ponta dos dedos. Ele cerrou os dentes, o peito tremendo. Dalen. Concentre-se. Eles precisam de você. Dê uma tarefa à sua mente. Dalen inspirou profundamente mais uma vez, prendendo o ar no peito. Dalen. Uma mão repousou no ombro de Dalen, e os sons ao seu redor tornaram-se nítidos e claros. A voz de Belina chamando, um homem e uma mulher discutindo, os ruídos dos criados se movimentando apressadamente pelo quarto. Ele abriu os olhos e se virou. O quarto era um caos. Yvon jazia numa maca de tecido e aço perto do centro do espaço. Seu sangue havia penetrado no tecido, manchando-o de um carmesim escuro. Sua pele estava pálida, quase branca, mas ainda havia um leve movimento de subida e descida em seu peito. Dois curandeiros, um homem robusto de cabelos negros e uma mulher ruiva, cuidavam dele, enquanto criados corriam de um lado para o outro com tiras de pano, trapos úmidos e pequenas latas contendo o que só podia ser seiva de cicuta. Mais perto da porta, outro homem, o assassino que sobrevivera ao encontro com Yvon, jazia de costas, o rosto coberto de sangue, o nariz quebrado e grilhões nos pulsos. Dalen detestava manter o homem vivo, mas era coisa prudente a se fazer. Ele poderia ter informações de que precisavam. E, no que estava por vir, informação valeria ouro. Daimon estava sentado no chão perto de Yvon, com as costas encostadas em uma estante, os olhos fixos em Yvon e as mãos tremendo. 6 membros da Guarda Real estavam de pé na sala, seus mantos roxos pendendo dos ombros, suas armaduras polidas reluzindo à luz azul esverdeada das lanternas. Levou um instante para que a mente de Dalen conseguisse dissipar o caos e se concentrar nas pessoas à sua frente. Gotas de suor escorriam pela testa de Belina, seu vestido roxo escuro manchado com o sangue de Yvon. Ao lado dela estavam Oleg Merlin, o emissário de Belduar para o domínio anão, e uma mulher com armadura de aço polido da Guarda Real, seu manto roxo amarrado nas ombreiras. A mulher não aparentava ter mais de 30 verões, seus cabelos castanhos presos, seu rosto cheio de ângulos e formas. Ele a reconheceu. Ela estava em seu corredor do vento durante a retirada de Belduar. Após a chegada dos curandeiros para cuidar de Yvon, Dalen pediu a Belina que encontrasse Oleg para ver se o emissário poderia trazer-lhe a pessoa mais próxima de um Lorde-Capitão que a Guarda Real tinha. Daimon não havia escolhido um novo Lorde-Capitão depois da perda do tesouro de Tarmon na Batalha de Belduar, e naquele momento eles precisavam de um líder. Essa mulher parecia ser a escolhida por Oleg. Dalen Virandrar. Oleg fez uma reverência profunda, tentando chamar a atenção de Dalen. O homem geralmente era extremamente barulhento, mas diante de Dalen agora, não havia um pingo de alegria em seus olhos. Oleg olhou para Yvon, fazendo uma careta. Como solicitado, está Lumeera Arian, capitã do 4º Regimento da Guarda Real. Dalen fez o possível para se recompor, endireitando as costas e expirando lentamente. Ele não tinha muita certeza de como acabará assumindo o comando. Mas não tinha muita escolha. Yvon estava inconsciente, Daimon era inútil, não havia Lorde-Capitão, os nobres de Belduar pareciam nada mais que uma matilha de cães brigando, e o pai de Dalen tinha ido atrás de Eric e Kalen. É um prazer conhecê-lo, Capitão Arya. O prazer é meu, Lorde Virandrar. Foi uma honra lutar ao seu lado em Belduar. A resposta de Lumeera foi algo que Dalen teria que aceitar. Lorde Virandrar. O pai de Dalen era uma lenda. O poderoso Aeson Virandrar. Seu nome tinha peso. Lumeera, quantos membros da Guarda Real temos aqui em Duradur? Segundo meus cálculos, temos pouco menos de 2.000 membros da Guarda Real aqui no coração. Perdemos muitos na retirada de Belduar, mas não tantos quanto teríamos perdido se os Draleide e os Elfos não tivessem destruído as entradas. Dalen assentiu com a cabeça,
esfregando a bochecha e o queixo com os dedos da mão direita. Aquilo não era suficiente. Se os anões os atacassem, os beldoaranos seriam esmagados. Quantos soldados regulares? Espadachins, cavalaria, arqueiros, magos. Qual é o nosso número, Lumeera? A mulher hesitou, olhando na direção de Oleg. Menos de 400 em Duradur, disse Oleg, dando um passo à frente. A maioria dos soldados está espalhada por Osrin, Asmar e Volkur. Em Duradur, são principalmente cidadãos. Os idosos e enfermos, aqueles que não puderam viajar mais longe nos corredores do vento. Temos 9 magos, mas nenhuma cavalaria. Os cavalos não eram prioridade na evacuação. Dalen estufou as bochechas e passou as mãos pelos cabelos enquanto assentia distraidamente. Agora que pensava nisso, percebeu que não tinha visto um único cavalo durante todo o tempo em que estiveram sob a montanha. Simplesmente não tinha feito a conexão. Droga, merda! O que é isso? Perguntou Oleg. Eles nos espalharam de propósito, Oleg. Esse sempre foi o plano deles. Dalen suspirou, recompondo-se. Oleg, você pode providenciar o envio de mensagens para o nosso povo nos outros reinos? Precisa ser feito rápido e discretamente. Precisamos que eles saibam o que aconteceu aqui e estejam preparados. Há movimentações em curso, e ainda não sabemos quem são todos os envolvidos. Eu mesmo cuidarei disso, disse Oleg com um aceno de cabeça. Pedirei aos meus contatos na Guilda dos Corredores do Vento que levem as mensagens. Houve um breve silêncio antes de Dalen se inclinar um pouco mais para perto de Oleg, erguendo uma sobrancelha. Oleg. Sim, meu senhor. Agora. Ah, certo. Claro. Peço desculpas. Oleg lançou mais um olhar para Yvon, coçando nervosamente a barba. Ele ficará bem? Lord Arnel, quero dizer. Não tenho certeza, Oleg. Mas você precisa ir. Não sabemos que horas temos. Leve um membro da Guarda Real com você. Não mais do que um, não queremos chamar atenção. Exatamente, meu senhor. Exatamente. Partirei imediatamente. Oleg assentiu repetidamente para si mesmo antes de endireitar as costas e fazer uma leve reverência. Vossa Majestade. Daimon aproximou-se enquanto Oleg saía apressadamente da sala. Os olhos do rei estavam vermelhos e irritados, com olheiras profundas. Ele girou os ombros, estufando o peito ao parar ao lado de Dalen, soltando um único soluço abafado, o resultado das lágrimas. Para onde Oleg está indo? Dalen precisava lidar com a situação com cautela. Independentemente do que Daimon tivesse feito, ele ainda era o rei de Beldoar. E Dalen era a única pessoa que ouvirá admitir ter trabalhado com Puroan. Ele não achava que Daimon faria algo precipitado, mas não ousava subestimar o que o homem poderia fazer para salvar a própria pele. Mesmo que Dalen quisesse estrangulá-lo ali mesmo, precisaria agir com muita cautela. Enviei-o para entregar mensagens ao seu povo nos outros reinos, para avisá-los de que os anões poderiam atacar e para descobrir o que pudéssemos. Pareceu-me a coisa certa a fazer, dada a situação. Daimon olhou de Dalen para Belin antes de seus olhos finalmente se fixarem em Lumeera. E vejo que você achou por bem convocar um capitão da Guarda Real. Sim, Daimon. Dalen se recusou a se referir a Daimon pelo seu título, o que só fez com que a irritação nos olhos do homem aumentasse. Não sabemos quanto tempo temos. Precisamos nos recompor e escolher o caminho a seguir. No momento, não temos ideia de quem está realmente por trás de tudo isso. Os beldoaranos nos alojamentos de refugiados estão indefesos, mas há muita distância entre nós e eles. Precisamos. Daimon ergueu a mão. A Guarda Real está sob meu comando. E o povo de Beldoar está sob minha proteção. Saiba qual é o seu lugar, Virandrar. Dalen cerrou os dentes. Pelo canto do olho, viu Belina olhando para ele, o rosto contorcido em um aviso silencioso. Não faça isso. Dalen sabia que ela estava certa. Tudo seria mais fácil se ele mantivesse a boca fechada e esperasse o momento certo. Mas, ao olhar para Yvon estendido no chão, a vida se esvaindo de seu corpo, uma onda de raiva o percorreu, o sangue fervendo, as mãos tremendo. Ele fez o possível para conter as chamas, para acalmar a respiração, mas falhou. Meu lugar, Daimon. Você é o motivo de Yvon estar ali, estendido no chão. Dalen aproximou-se de Daimon, erguendo o braço e apontando com o dedo para onde Yvon jazia. Lumeera e os outros membros da Guarda Real se aproximaram.
Você é o motivo de 8 membros da Guarda Real terem morrido naquele corredor. Eles estavam prontos para morrer por você, e você garantiu que isso acontecesse. Você fez um acordo com os anões para retomar seu reino sem se importar com as vidas que isso custaria. Não temos tempo para seus joguinhos. Se não fizermos as jogadas certas, mais pessoas morrerão. Dalen inclinou-se para mais perto, baixando a voz. Você é rei apenas no nome. Assim que as palavras saíram dos lábios de Dalen, ele viu a mão de Lumeera descer até sua espada, seu olhar oscilando entre Daimon e Dalen, seus ombros tensos. O som de aço rangendo vindo de outra parte da sala fez Dalen perceber que o outro membro da Guarda Real designado para proteger Daimon havia feito o mesmo. Daimon hesitou, surpreso com a ferocidade nas palavras de Dalen. Dalen arriscou um palpite de que o homem esperava que ele recuasse. Vou te dar uma chance de se retratar. Era apenas a palavra de Dalen contra a de Daimon. A palavra de um guerreiro contra a de um rei. Conte a eles, Daimon. Conte a verdade. Conte sobre seus negócios com Puroan. Daimon sustentou o olhar de Dalen. A calma no rosto do homem fez um arrepio percorrer a espinha de Dalen. Daimon era muitas coisas, mas calmo geralmente não era uma delas, e era a última coisa que Dalen esperava depois do que ele acabará de dizer. Dalen podia sentir os olhares sobre si. Todos na sala haviam parado o que estavam fazendo para observar Dalen e Daimon. Com os capacetes na cabeça, ele não conseguia ver a expressão nos rostos dos 6 membros da Guarda Real que estavam de pé ao redor da sala, mas podia perceber uma hesitação em sua postura. Eles se entreolharam, as mãos se afastando das espadas, as pernas se endireitando. Independentemente de acreditarem ou não no que Dalen acabará de dizer, ele certamente havia plantado a semente. A capitã Lumeera deu um passo à frente, com a mão ainda em volta do punho da espada embainhada. Meu rei, eu. Daimon ergueu a mão, os olhos semicerrados enquanto encarava Dalen. Lumeera Arya. Você lutou no círculo interno durante o primeiro ataque a Belduar. E novamente, no pátio dos corredores do vento durante o segundo ataque. Yvon mencionou seu nome como um dos últimos membros dos corredores do vento a deixar a cidade. Daimon fez uma pausa, respirando fundo. Eu esperava que Tarmon já tivesse retornado. Mas parece que eu estava esperando por um fantasma. Em tempos como estes, preciso de pessoas fortes ao meu redor. Pessoas leais que fariam qualquer coisa por seu reino e seu rei. Pessoas como você. É com grande prazer, Lumeera Arya, que nomeio Lorde Capitã da Guarda Real de Belduar. Lumeera ajoelhou-se sem hesitar, sua placa de aço tilintando contra a pedra, sua cabeça baixa. Meu rei, eu o servirei com honra. Uma sensação de desconforto invadiu o estômago de Dalen. Levante-se, Lorde Capitão. Quando Lumeera se levantou, ergueu a cabeça, o peito estufado, um sorriso contido no rosto. Qualquer dúvida que as palavras de Dalen tivessem lhe causado agora havia desaparecido. Ela pertencia a Daimon. Dalen se virou para Belina e percebeu que ela não estava mais ao seu lado. Ela havia sumido. Devia ter escapado enquanto ele falava. Aquela mulher sempre teve esse domingo droga, Belina. Dalen cerrou os dentes, sentindo a tensão aumentar no ar. Lorde Capitão. Daimon deu um passo à frente, cruzando as mãos atrás das costas, os lábios franzidos, o rosto contorcido num olhar presunçoso. Como primeiro ato, o senhor deverá prender Dalen Virandran por conluio com o domínio anão e pela tentativa de assassinato do rei de Belduar. Não fosse por Lord Yvon Arnel, ele teria conseguido. Dalen podia sentir as vibrações do seu coração, ouvir o som grave nos ouvidos. Ele percebeu a hesitação nos olhos de Lumeera, mas não duraria muito. Os outros membros da Guarda Real já se aproximavam, desembainhando suas espadas, o som áspero soando nos ouvidos de Dalen. Ele está mentindo, disse Dalen, dando um passo para trás e desembainhando as 2 lâminas. Lumeera, pense. Por que eu faria isso? Estávamos no mesmo corredor do vento, voltando de Belduar. Lutamos juntos. Por que eu arriscaria minha vida naquela época e a jogaria fora agora? Lumeera engoliu em seco, os dedos agarrados ao cabo da espada, que ainda estava na bainha. Por um instante, Dalen pensou que ela poderia recusar a ordem, mas essa esperança se dissipou quando seu olhar endureceu e ela desembainhou a espada. Dalen Virandran, você é acusada da tentativa de assassinato do rei Daimon de Belduar e será presa por ordem do próprio rei Daimon. A voz de Lumeera suavizou um pouco. Por favor, já houve derramamento de sangue suficiente. Abaixem suas armas. Vocês estão cercadas e em menor número. Há mais guardas meus no corredor, na escadaria e na rua lá fora.
por favor. A respiração de Dalen estava trêmula. A guarda real começara a cercá-lo, cada membro movendo-se lenta e deliberadamente, mantendo distância enquanto o envolviam. Ele provavelmente conseguiria matar 4 ou 5 deles antes que o derrubassem. Mas onde estava a lógica nisso? O que ele ganharia? Estaria morto e Daimon estaria livre para continuar a espalhar suas mentiras. Além disso, Dalen lutara ao lado desses homens e mulheres em Belduar. Sangrara por eles, e eles sangraram por ele. Não tinha nenhum desejo de derramar o sangue deles. Lumeera estava certa, não havia saída. Um nó se apertou em seu peito, e ele jogou suas espadas no chão, o clangor do aço contra a pedra reverberando pela sala. Ele reprimiu uma onda de fúria ao ver a expressão de satisfação no rosto de Daimon. Lumeera deu um passo à frente e segurou os pulsos de Dalen, puxando suas mãos para trás das costas de uma maneira muito mais gentil do que ele esperava. Desculpe, sussurrou ela antes de entregá-lo a 2 outros membros da Guarda Real, que não foram tão gentis quanto ela. Eu disse que você precisava aprender o seu lugar. Daimon se moveu para ficar bem em frente a Dalen. Encontrem algo para amarrar as mãos dele, disse aos 2 membros da Guarda Real antes de se virar para Lumeera. Lorde Capitão, por favor, certifique-se de que a Guarda Real esteja pronta para marchar sob minhas ordens. Partiremos imediatamente para os alojamentos dos refugiados. Não podemos ficar aqui, estamos muito expostos. Os alojamentos dos refugiados podem ser fortificados, e nosso povo precisa de nós. Sim, Vossa Majestade. Assim será feito. Daimon, por favor. Dalen se afastou da Guarda Real. Você não pode simplesmente marchar com o exército pelo coração. Não demonstrarei fraqueza, disse Daimon. Tirem-no da minha vista. Enquanto a Guarda Real amarrava os pulsos de Dalen com um pedaço de corda rústica e o arrastava para fora da sala, ele olhou para trás, observando Daimon cair de joelhos ao lado de Yvon, pousando a mão no peito do homem. Os pulsos de Dalen roçavam enquanto ele caminhava, a corda arranhando sua pele. Ao seu redor, quase 2.000 membros da Guarda Real marchavam pelas ruas do coração, o som de suas botas batendo contra a pedra ecoando como um trovão, suas placas de aço polido reluzindo na tênue luz azul esverdeada que emanava das lanternas espalhadas pela cidade. Não havia dia nem noite na fortaleza Anã. Nenhum nascer ou pôr do sol para marcar a passagem do tempo. Mas quando a cidade dormia, capas eram drapeadas sobre muitas das lanternas que se erguiam nas ruas, criando um crepúsculo etéreo. Junto com a Guarda Real estavam os 9 magos de Belduara que haviam sido destacados para Duradur, os nobres que receberam acomodações no coração, alguns artesãos, servos, carregadores, cozinheiros e curandeiros. Dalen não vira Oleg Merlin retornar, mas tinha certeza de que o homem estaria em algum lugar na frente de batalha, perto de Daimon. De alguma forma, Dalen teria que enviar uma mensagem para Oleg. O emissário podia ser um pouco mais estranho do que a maioria, mas era uma das poucas pessoas sob a montanha em quem Dalen confiava. Dalen caminhava no terço frontal da coluna, com 2 membros da Guarda Real de cada lado, observando com olhares cautelosos de soslaio. À sua direita, 2 homens carregavam Yvon em uma maca, com os curandeiros ao seu lado. O assassino sobrevivente caminhava à esquerda de Dalen, com as mãos amarradas. O homem se movia como se estivesse meio morto, cambaleando para frente e para trás, o nariz um amontoado sangrento de pele rasgada e osso quebrado. Enquanto a coluna marchava pelas ruas, as janelas começaram a se iluminar por todo o coração, brilhando com a luz das flores descobertas. Anões emergiram de suas casas escalonadas esculpidas na pedra, curiosos para ver o que estava acontecendo. Mas mesmo com a cidade despertando, a coluna continuou marchando. Mas quanto mais marchavam, mais a preocupação de Dalen crescia. As ruas do coração eram um labirinto de pedra. Dalen havia passado muito tempo memorizando cada curva e cada esquina, cada viela e beco. Mas a Guarda Real não. Eles caminhavam lentamente em direção aos enormes portões que separavam o coração do resto da cidade. Mas se não acelerassem o passo, e os anões realmente os quisessem mortos, seriam como cordeiros indo para o matadouro. Como ele está? Perguntou Dalen à curandeira mais alta ao lado de Yvon, uma mulher ruiva de ombros largos, cintura fina e maçãs do rosto proeminentes. A mulher vestia um vestido branco coberto por um manto vermelho. Vivo! Mas por pouco. Conseguimos remover a faca, enfaixar sua mão e estancar a maior parte do sangramento. Fizemos tudo o que podíamos, mas ambos somos alamantes. Nossa força com a centelha é fraca na melhor das hipóteses. Só o tempo dirá. Alamantes. Dalen já tinha ouvido essa palavra antes.
Era o nome dado aos magos que não eram considerados fortes o suficiente para servir ao círculo no norte. Obrigado. Estamos apenas fazendo o que podemos, respondeu a mulher. Dalen percebeu que seus guardas o encaravam de soslaio, mas não se mexeram para impedi-lo de falar. Isso era bom. Significava uma de duas coisas: ou tinham simpatia por ele ou o respeitavam. Qualquer que fosse o caso, não importava. Ele precisava de qualquer uma das duas. Após inúmeras voltas erradas e tempo perdido remexendo o caminho de volta, Dalen finalmente avistou algo à frente: a estátua de Eraia com as águas da vida jorrando de seu jarro. Dalen já tinha visto aquela estátua vezes suficientes para saber exatamente onde estavam. Haviam chegado aos portões do coração. Em poucos instantes, a coluna da Guarda Real preencheu a praça em frente aos portões, estendendo-se por centenas de metros rua abaixo, o som de suas botas de aço ecoando nas paredes de pedra. Adiante, Dalen podia ver a metade superior das enormes portas de madeira que marcavam a divisão entre o coração e o resto de Duradur. As portas ainda estavam abertas, o som grave da cachoeira da cidade reverberando pelo arco, e os alojamentos dos refugiados ficavam do outro lado. Quem está aí? Perguntou uma voz. Dalen não conseguia ver a base da porta, mas tinha certeza de que a voz pertencia a um anão. Parecia que sua marcha desimpedida havia chegado ao fim. Lorde Comandante Lumeera Arian da Guarda Real de Belduara, escoltando o rei Daimon Brini, respondeu Lumeera. Estamos marchando em direção ao nosso povo que reside nos acampamentos de refugiados, do outro lado da ponte da cachoeira. Há algum problema? A voz de Lumeera era forte e calma, apenas um ligeiro tremor denunciava o que Dalen tinha certeza ser pânico interior. Que suas chamas jamais se extinguam e sua lâmina jamais perca o fio, Lumeera Aria. E a sua também, rei Daimon. Não há problema algum. Simplesmente questiono por que tantos soldados armados marcham pelo coração. O pulso de Dalen acelerou, seu peito apertou. Tudo estava por um fio. Se o caos se instaurasse, ele estaria praticamente indefeso, com as mãos amarradas. A tensão no ar em relação à Guarda Real era palpável. Ele podia ver aqueles ao seu redor se mexendo inquietos, muitas de suas mãos vagando em direção aos punhos de suas espadas. Houve uma tentativa de assassinato contra o rei. 2 assassinos jazem mortos em seus aposentos. Dalen percebeu que Lumeera omitiu o terceiro assassino, que agora estava ao seu lado, amordaçado e com as mãos amarradas. O coração não é mais seguro, e estamos levando o rei e seus servos para os aposentos dos refugiados para que ele possa estar com meu povo. Isso sacia sua curiosidade. Um longo momento se passou antes que o anão respondesse. Prossiga, rei Daimon. Enviarei notícias à nossa rainha sobre o ocorrido. Que a Faezir o guie. Todos os músculos do corpo de Dalen relaxaram e ele sentiu a tensão se dissipar do ar ao seu redor com as palavras do anão. A coluna mal começara a atravessar a porta quando o som de botas blindadas ecoou pelas ruas ao redor. Dalen não precisou olhar para saber que as ruas atrás deles e à sua esquerda fervilhavam de soldados anões. Rei Daimon. Mesmo em meio ao tumulto de passos, Dalen reconheceu a voz da rainha Kira. A voz da anã geralmente tinha uma doçura que disfarçava sua ferocidade, e, pelos deuses, como ela era feroz. Mas agora fervilhava de fúria. Abaixem as armas e ordenem que seus guardas as abaixem. Um murmúrio percorreu a guarda real, passos se movendo, aço tilintando. Os guardas mais próximos de Dalen desembainharam suas espadas alguns centímetros. Não vamos recuar, gritou Daimon. Então você será afastado do cargo. Um arrepio percorreu o corpo de Dalen. Não havia margem para dúvidas no tom de Kira. Não era uma sugestão, nem uma última tentativa de diálogo. Era uma constatação fria e calculista. Dalen tinha a sensação de que Daimon não era o único cuja vida havia sido ameaçada naquela noite. Ele também não devia ser o único a frustrar aquela tentativa. Se Dalen fosse um apostador, apostaria a própria vida que o assassino havia colocado a culpa em Daimon e Elenia. Daimon dissera que Puroan prometera ajudá-lo a retomar Belduar, junto com ela e Kira. O homem que Belina interrogara nos fundos do manto e adaga. Só de pensar no que ela provavelmente fez para extrair a informação, Dalen sentia um enjoo terrível. Dissera que Elenia estava se voltando contra os outros e enviará um assassino atrás de Daimon. Havia muitas peças se movendo, mas nenhuma delas fazia sentido. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo ali, era evidente que todos sabiam menos do que pensavam, e o pouco que sabiam provavelmente estava errado. Pelo martelo de Afaezir. O grito foi recebido por um coro de brados, o som de tambores de aço batendo uns contra os outros. Levem o rei vivo. Formem-se, gritou uma voz.
Protejam o rei! Gritos ecoaram por toda Dalen quando a guarda real de Belduara assumiu a formação, movendo-se com a precisão de uma engrenagem bem lubrificada. Mantos púrpura flutuavam para a esquerda e para a direita. O ranger das espadas sendo desembainhada se misturava ao som estrondoso das botas de aço batendo contra a pedra. Fiquem atrás de mim, disse o guarda real mais próximo de Dalen, dirigindo-se a Dalen, aos curandeiros, ao assassino e aos homens que carregavam a maca de Ivon. Juntem-se e fiquem conosco. Entenderam? Sim, senhor, responderam os 2 homens que carregavam a maca. Os 4 membros da guarda real que haviam sido designados para protegê-los, ou guardá-los, formaram um quadrado compacto ao redor de Dalen e dos outros, com as espadas em punhos cerrados e grossos escudos de borda pesada no braço esquerdo. Um momento de calma pairou sobre o quadrado, e então os anões investiram contra as linhas de Belduara pela esquerda e pela retaguarda. Através dos portões. Dalen ouviu Daimon gritar: "Avante!" Essa foi provavelmente a primeira decisão inteligente que o rei tomou. Dalen tinha visto a guarda real resistir em Belduar. Seu treinamento e habilidade eram particularmente adequados para uma retirada tática lenta. Se permanecessem onde estavam, seriam subjugados, mas se conseguissem chegar às passarelas, os magos poderiam destruir algumas pontes, ganhando-lhes tempo. Se conseguissem chegar aos alojamentos dos refugiados, os anões provavelmente os sitiariam, mas isso ao menos lhes daria a única coisa que não tinham no momento: tempo. Lentamente, passo a passo, a coluna de guardas reais e belduaranos avançou pelos portões, arrastando os pés, corpos se comprimindo uns contra os outros. Está tudo bem, disse Dalen aos curandeiros e aos 2 homens que carregavam a maca de Ivon. Ele se curvou levemente enquanto caminhava, olhando para Ivon, que ainda jazia inconsciente. Continuem andando. Eles não vão conseguir romper. Gritos e uivos ecoavam pelas rochas e pedras, reverberando sobre si mesmos, colidindo com o som áspero do aço contra o aço e o estalar dos ossos. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar aquecido pela batalha, deixando um gosto amargo na língua de Dalen. Os membros da guarda real ao seu redor começaram a se aproximar, a massa de corpos se fechando. Instintivamente, ele puxou as amarras enquanto caminhava, a corda áspera cravando em sua pele. A sensação de impotência lhe causava arrepios. De que adiantava se não conseguia empunhar uma espada, se não conseguia se defender? Mesmo que conseguisse, suas espadas ainda jaziam no chão dos aposentos de Daimon, as espadas que sua mãe havia forjado para ele. Continue se movendo. Dê à sua mente uma tarefa. Um pé na frente do outro. Uma série de gritos arrepiantes ecoou, e Dalen saltou para trás quando um enorme raio rasgou o ar, cortando as fileiras de soldados antes de atingir o peito do guarda real que estava ao lado de Dalen. O raio perfurou a couraça do homem em uma nuvem de sangue e vísceras, a força descomunal erguendo o guarda real no ar, fazendo cair no chão a poucos metros de distância, seu corpo inerte, o sangue jorrando livremente sobre a pedra. Que merda foi essa? Dalen encarou o corpo do homem por alguns instantes antes que ele fosse engolido pela massa de belduaranos em retirada. Mais gritos ecoaram, e outro virote atravessou a coluna da guarda real, prendendo um homem contra a parede de pedra do prédio à direita, com sangue escorrendo pelo lábio e ao redor do virote cravado em seu estômago. A enorme haste de madeira do virote parecia ter cerca de 2,5 metros de comprimento e quase 2 palmas de largura. Os lançadores de virotes de Belduar. Dalen havia se esquecido de que foram os anões que fabricaram o virote. Lançadores que haviam sido instalados nas torres de Belduar. Essas máquinas tinham sido construídas para matar dragões. Não era de admirar que os virotes atravessassem os homens com tanta facilidade. Mas Dalen não tinha visto nenhum lançador de virotes em Duradur, o que significava que os anões deviam ter construído versões móveis. Dalen ouviu um estalo alto seguido de gritos. Os pelos da nuca se eriçaram e ele saltou sobre os 2 homens ao seu lado que carregavam a maca de Ivon, derrubando-os no chão. Uma rajada de vento passou sobre a cabeça de Dalen quando eles bateram na pedra, acompanhada de um assobio agudo. Um grito agudo surgiu ao lado deles, e Dalen olhou para cima e viu que o dardo havia atingido um dos curandeiros, o homem robusto de cabelos negros. A mulher que usava o manto vermelho estava ao lado dele, gritando, com as mãos apertadas contra o peito, os ombros tremendo. O homem cambaleava para a esquerda e para a direita, os olhos arregalados, a boca aberta. Um toco jazia onde seu braço esquerdo estivera, o osso quebrado protuberando da carne dilacerada do ombro, o sangue escorrendo sobre a pedra. O curandeiro caiu de joelhos, o corpo tremendo, e então desabou, o sangue jorrando em jatos. Levantem-no, disse Dalen aos 2 homens que carregavam a maca de Ivon. Levantem-no e continuem andando.
O homem mais próximo de Dalen o encarou por um instante antes de se levantar rapidamente e disparar à frente, abrindo caminho em meio à multidão de guardas reais. O segundo homem olhou para Dalen e, em seguida, para o companheiro em fuga. Balançou a cabeça. Desculpe. Ele só conseguiu andar uns 30 centímetros antes de um raio atingir a lateral de sua cabeça, o impacto pulverizando osso e carne em uma nuvem de sangue. O corpo mutilado desabou. Merda! 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 As mãos de Dalen tremiam enquanto sua respiração se tornava irregular e ofegante, a corda em seus pulsos parecendo apertar cada vez mais. Levante-se! Não é aqui que você vai morrer. Inspirando profundamente pelas narinas, Dalen se arrastou até ficar de pé. O outro curandeiro já havia sumido quando ele se levantou, mas o assassino e os 3 membros restantes da guarda real que estavam de guarda ainda respiravam. Dalen viu os olhos do assassino percorrerem os 3 membros da guarda real, fixando-se em uma espada que havia caído no chão. O homem caiu de joelhos, tentando alcançar a arma. Dalen recuou os braços e golpeou a nuca do homem com os pulsos, sentindo o impacto do osso contra o osso. O homem caiu de lado, uivando. Dalen o agarrou pela nuca e o arrastou de volta para onde Ivan jazia. Fique aí! O assassino apertou o pescoço de Dalen com os dedos, mas Dalen reagiu, golpeando com as mãos o nariz já quebrado do assassino. Os dedos do homem afrouxaram o aperto no pescoço de Dalen, e suas mãos caíram. Dalen o golpeou novamente, ignorando a própria dor enquanto o sangue espirrava no chão. Ele ergueu os braços mais uma vez, mas se conteve. O homem estava inconsciente, e Dalen precisava dele vivo. Precisava de qualquer informação que estivesse guardada na mente do homem. Outro virote atravessou a guarda real à esquerda de Dalen, quebrando ossos e armaduras em seu caminho. Uma série de uivos e gritos seguiu o virote, e Dalen se virou para ver um grupo de anões com pesadas armaduras de placas afiadas investindo pela brecha criada pela arma, brandindo seus machados em movimentos pendulares, forçando a guarda real a recuar ainda mais, ampliando a abertura. Com uma brecha agora aberta nas linhas de Belduara, Dalen pôde ver toda a força das tropas anãs atacando pela esquerda. Além da força de anões que avançava, havia uma rua longa e larga repleta de armaduras pesadas e mantos carmesins. 3 lançadores de virotes se projetavam acima da cabeça dos anões, em plataformas elevadas. Dalen não tinha dúvidas de que a força que atacava sua retaguarda estava armada de forma semelhante. A rainha Kira fora decisiva em sua escolha de deter Daimon, selecionando o único ponto nesta cidade labiríntica onde poderia usar sua superioridade numérica da melhor maneira possível. À medida que os anões avançavam, abrindo caminho através das linhas da guarda real, Dalen percebeu que os soldados não estavam reagindo. Eles estavam recuando, deixando os anões ricochetearem em seus escudos, permitindo que avançassem ainda mais. Bastaram alguns segundos para Dalen entender o que estava acontecendo. Eles estão deixando-os entrar. Assim que o pensamento surgiu na mente de Dalen, um grito ecoou à esquerda e as fileiras da guarda real avançaram com força, isolando os anões do resto de suas tropas. Então, com os anões completamente cercados e presos dentro de uma muralha de aço, a guarda real pressionou para dentro. Dalen não pôde deixar de sentir uma imensa sensação de perda enquanto a guarda real de Daimon e a guarda da rainha de Kira se enfrentavam. Deveriam estar do mesmo lado. Mais gritos soaram, mais flechas atingiram as forças de Belduara. A coluna de Belduara ainda se movia, aproximando-se cada vez mais das portas a cada instante. Com um rápido olhar, Dalen calculou que não estava a mais de 12 metros de distância, mas olhando para trás, na rua, ainda havia centenas de homens e mulheres atrás dele, guarda real, servos, cozinheiros, carregadores. Não importava como isso terminasse, os salões de Achiron estariam lotados naquela noite. Abaixe-se! Uma mão enluvada empurrou Dalen no peito, fazendo-o tropeçar em Ivan, que ainda jazia inconsciente em sua maca. Dalen caiu no chão a tempo de ver um machado de lâmina dupla cravar-se no peito do guarda real que o havia empurrado para um lugar seguro. O anão que brandira o machado moveu os pés, arrancando a lâmina em um jato de sangue. Ele deixou o guarda real cair de joelhos antes de empurrá-lo para o chão. Mais anões seguiram primeiro, uivando gritos de guerra enquanto lutavam como feras enjauladas. Presos como estavam dentro da coluna da guarda real, a morte era uma certeza. Mesmo assim, Dalen não pôde deixar de admirar sua pura relutância em se render. Essa admiração rapidamente se dissipou, dando lugar ao medo quando um anão robusto com manto carmesim fixou o olhar em Dalen. O anão ergueu o machado e investiu, impulsionando-se para a frente. Em meio aos seus movimentos bruscos, com as cordas cortando a pele dos pulsos, Dalen agarrou uma espada ensanguentada que jazia no chão. Ele se lançou para trás, erguendo a espada para interceptar o golpe do machado.
A força do golpe do anão arrancou a espada das mãos de Dalen, derrubando-o para trás. Sem as mãos para se apoiar, ele bateu com força na pedra, primeiro as costas, depois a cabeça. A luz em seus olhos oscilou, o mundo girando ao seu redor. Movendo-se para ficar de pé sobre Dalen, o anão brandiu o machado acima da cabeça, preparando o golpe final. Através das fendas no capacete anguloso do anão, Dalen podia ver a batalha fervilhar em seus olhos, a sede de sangue. Ele se impulsionou para o lado no momento em que o machado caiu, esperando até o último instante para que o anão não pudesse ajustar o golpe. A lâmina do machado colidiu contra a pedra com um estalo furioso, o impulso levando o anão para frente, desequilibrando-o. Assim que Dalen encontrou outra espada caída e a segurou em seu punho enfaixado, algo cortou o pescoço do anão, deixando um rastro de sangue escorrendo por seu peito. Algo duro atingiu o pulso de Dalen, forçando-o a soltar a espada. Em seguida, uma mão tapou sua boca e uma ponta de aço pressionou sua lateral. Quem o segurava o arrastou para trás, afastando-o da luta. Não tente nada, sussurrou uma voz em seu ouvido. Dalen respirou fundo enquanto quem quer que estivesse atrás dele o puxava para trás em meio à luta, a mão ainda pressionando sua boca e a lâmina contra suas costas. A pessoa o arrastou por um arco baixo que dava para a rua, as sombras os envolvendo enquanto deixavam a luz artificial que iluminava a rua principal. O estranho empurrou Dalen para frente, virando de modo que suas costas ficassem encostadas na parede do beco em que agora estavam. Tirou a mão da boca dele, movendo a lâmina para o pescoço. Na penumbra que vinha da rua principal, Dalen viu um rosto que reconheceu. Belina! Isso correu bem. A mulher reprimiu uma risada enquanto retirava a lâmina da garganta de Dalen. Você se cagou de medo, não é? Consigo sentir o cheiro. Eu não fiz nada, droga. Belina, onde você foi? Onde eu fui parar? Você estava numa sala com um rei cujo ego só é superado pelo seu desejo desajeitado de ocupar o lugar do pai. E aí você resolveu revelar os segredos dele para os guardas ouvirem e dizer que ele era rei só no nome, se não me engano. Qualquer um com um mínimo de inteligência sabia o que ia acontecer. O que diz muito sobre você. Vamos, precisamos subir. Belina agarrou Dalen pelo ombro e o empurrou pelo beco, para longe da briga. Dalen olhou para trás, tentando enxergar Yvonne na massa de sangue e aço tingido de luz floral. Vamos, anda logo, disse Belina, empurrando-o para frente novamente. Não podemos simplesmente deixá-los para trás. Eles ficarão bem. A maioria já passou pelas portas e não há nada que possamos fazer. Com sorte, aquele rei idiota morrerá na luta. Conheço um navegador na guilda dos Corredores do Vento. Posso nos levar até o portão da Dobra Sul e nos tirar daqui antes que tudo isso mergulhe no caos. Belina olhou novamente para a luta na rua principal. Bem, para mais caos. Dalen parou. Eu não vou, Belina. Não vou deixar os Belduaranos aqui, encurralados sem ter para onde ir. Belina se virou, incrédula. Aquele rei idiota fez a própria bagunça, Dalen. E eu não vou morrer por ele. Eu não dou a mínima para Daimon, Belina. Mas existem quase 40.000 almas nos alojamentos dos refugiados e quase o dobro disso espalhadas pelos outros reinos. Elas não merecem morrer pelo que Daimon fez. Não merecem, Belina. Belina inclinou a cabeça para trás, inspirando profundamente pelas narinas antes de soltar um suspiro. Passou a mão pelos cabelos negros, balançando a cabeça. Você e Dany se dariam muito bem. Farinha do mesmo saco. 2 porcos no monte fumegante de... Belina. O que? Dalen apenas balançou a cabeça, com uma expressão incrédula no rosto. Quem diabos é Dany? Uma amiga, disse Belina, com um tom de derrota na voz. Ela suspirou novamente. Tudo bem. Eu ajudo. Mas só porque não tenho nada melhor para fazer, e você vai acabar se matando sem mim. Tenho alguns contatos por todo o domínio livre que talvez possam preencher algumas lacunas. Vamos sumir daqui,